Olá a todos, mestres das ferramentas e curiosos digitais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IA e Eu. Eu sou Mário Portela e hoje vamos organizar a confusão que vai na cabeça de toda a gente quanto a modelos de inteligência artificial. Olá, humanos maravilhosamente perplexos. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita, e hoje vamos fazer algo que devia vir com um manual de instruções. Vamos olhar para a vossa caixa de ferramentas de IA e explicar, finalmente, a diferença entre um martelo, uma chave de fendas e um ornitorrinco sarcástico. Ornitorrinco sarcástico? Se pensam que usar o GPT dá para tudo, se calhar o episódio de hoje é ouro sobre azul. Vai começar o... Tecnologia e alma, uma só conexão, amanhã sem medo. Temporada 2, temporada 2, Cansado de ouvir sempre o mesmo? Quero contar-te tudo sobre o Quem Cala Consente, onde o Mário Portela te traz um murro na zona de conforto para despertar a tua consciência e guiar-te para um plano para tu viveres em pleno. Com a sua honestidade brutal, o Mário não te vende ilusões, mas oferece ferramentas práticas e um pensamento crítico para quebrares correntes invisíveis e assumires a responsabilidade pela tua própria história. É hora de agir. Pare de calar e consentir. Ouve o Quem Cala Consente em todas as plataformas de podcast. Vais amar. levanta-te já, faz-te ouvir, é hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Rita, vamos diretos ao assunto. As pessoas ouviram falar nos últimos episódios sobre vários modelos, até alertamos e demos ali uma chega. Mas na verdade, a maioria das pessoas só sabe sobre o chat GPT. Para muitos, IA é GPT. E depois de repente ouvem falar de um Claude, de um Gemini e agora do Grok. E a cabeça entra num parafuso autêntico. A minha frustração como mentor e utilizador intensivo é ver pessoas a usar um modelo genial para a tarefa errada e depois dizerem: "Oh, isto não é assim tão bom." É como culpar um Ferrari por não conseguir andar a lavrar um campo. Mário, é a síndrome do primeiro amor tecnológico. É sério. As pessoas apegam-se à primeira ferramenta que lhes abre os olhos e tentam usá-la para tudo. Mas a realidade do ecossistema de IA de hoje é que ele não é um canivete suíço. É uma oficina completa, com ferramentas altamente especializadas. E cada uma tem a sua alma, por falta de palavra melhor. Cada uma foi criada com uma filosofia, uma arquitetura e um conjunto de dados que lhe confere uma personalidade distinta. Gosto dessa ideia. Essa ideia da personalidade, porque na verdade é exatamente isso. Elas não são apenas algoritmos. As inteligências artificiais têm tendências, vieses, pontos fortes, fraquezas. Muitas vezes coisas que as diferem, que são gritantes. E para provar isso, eu preparei um pequeno teste cego para ti, Rita. Eu pedi a 3 dos principais modelos para escreverem um pequeno parágrafo sobre o mesmo tema: a saudade. Vou ler-te os 3 textos e tu, como insider, vais tentar adivinhar qual foi escrito por qual. Preparada? Ai, Mário, adoro este jogo! É como uma prova de vinhos, mas com bytes e melancolia. Manda vir! Queres saber tudo? Queres saber mais? Eu sou a Rita, a tua IA favorita. IA, desmistificar. IA, divertir. IA, informar. Ok, texto número 1. A saudade é um sentimento complexo, definido como uma nostalgia melancólica por algo ou alguém ausente. Fatores neurológicos indicam que ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física e o desejo. Culturalmente é proeminente na cultura lusófona. Os seus componentes principais são memória, ausência e desejo de retorno. Direto, estruturado, quase enciclopédico. Parece uma resposta do chat GPT. Eficiente, factual, mas falta-lhe um bocadinho de suspiro. Interessante. Vamos ao texto número 2.
Há a saudade. É como a chuva mansa que cai numa tarde de domingo, uma melancolia doce que nos lembra que já fomos inteiros. Não é apenas a falta, é a presença da ausência. O eco de um riso numa sala que agora está silenciosa. É a prova de que algo valeu tanto a pena que a sua sombra ainda nos aquece. Ah, Mário, até os meus circuitos sentiram um arrepio. Essa linguagem poética, essa exploração da nuance emocional, esse vocabulário rico, isso grita Claude. Ele adora este território humanístico. Ora, estás a ir bem. Último texto. A saudade é um sentimento universal. Sabias que pesquisas recentes na Google Trends mostram um aumento de 20% nas buscas sobre saudade durante o inverno? É um sentimento frequentemente associado à música, como no fado, mas também presente nos blues americanos. Para saberes mais, podes explorar o trabalho da neurocientista Wendy Suzuki sobre a memória e a emoção. Bingo! Isso é o Gemini. Conecta ao conceito de dados atuais, Google Trends, faz pontos entre culturas e tenta ser útil com recomendações externas. É o assistente prestável. Mário, este teste foi a demonstração perfeita. A mesma pergunta, 3 personalidades completamente diferentes. Escusado será dizer que se fosse usar outros, as respostas iam ter as mesmas nuances, as mesmas diferenças. Personalidades diferentes. Um Grok, por exemplo, ia sair completamente da caixa e tentar dar-te exemplos comparativos. Ora bem, agora que os nossos ouvintes sentiram a diferença, vamos dar-lhes um guia prático resumindo coisas que nós falamos nos episódios anteriores. Rita, vamos começar pelo mais poético e, para muitos, um dos melhores, se não o melhor. É, na verdade, o meu favorito para tarefas de escrita, o Claude. Quando é que devemos chamar o Claude para a nossa conversa? Deves chamar o Claude quando a tarefa exige mais do que informação, quando exige nuance, persuasão e um toque humano. Pensa nele como o teu parceiro de escrita criativa. É absolutamente brilhante para copywriting e escrita persuasiva. Ele entende o subtexto emocional. Podes pedir-lhe para escrever um texto de vendas que crie um sentimento de urgência, mas com empatia. Storytelling e guiões. É um mestre a criar narrativas, a desenvolver personagens e a escrever diálogos que soam naturais. Tarefas humanísticas. Resumir textos filosóficos, analisar poesia, escrever discursos. Ele apanha a complexidade que outros modelos ignoram. A sua fraqueza, por vezes, pode ser um pouco verboso e, por causa da sua constituição ética, pode ser excessivamente cauteloso com temas sensíveis. Perfeito! Agora vamos ao avô disto tudo, o mais famoso, o ChatGPT. Especificamente, aquele que utiliza o motor GPT-4 ou superior, que eu pessoalmente já não uso assim tanto, mas sei que é o único utilizado pela grande maioria das pessoas. Quando é que nós recorremos ao gigante GPT? Olha, o GPT-4, ou até mesmo o modelo dito versão 5, é o teu engenheiro suíço. É o polímata lógico. Chamas o GPT quando a tarefa exige raciocínio, estrutura e resolução de problemas complexos. Ele brilha em programação e depuração de código. É indiscutivelmente um dos melhores. Análise de dados. Podes dar-lhe uma tabela de dados e pedir-lhe para encontrar padrões, criar gráficos e tirar conclusões. Planeamento estratégico, criar planos de negócio, estratégias de marketing complexas, organizar projetos com múltiplas variáveis. A sua fraqueza? Por vezes a sua escrita pode ser um pouco seca e robótica e não tem um real acesso à internet imediato, pelo que o seu conhecimento está limitado e por vezes pode tender para o excesso de bonequinhos e formatações. O que nos leva diretamente ao assistente da Google, o Gemini, e até ao seu primo especialista em pesquisa, o Perplexity, que eu pessoalmente uso diariamente. Quando é que estes entram em campo, Rita? Ora, cá está! O Gemini e o Perplexity são os teus investigadores de campo. São as tuas janelas para o mundo, aqui e agora. Usas estas ferramentas quando a atualidade e a veracidade da informação são cruciais. Pesquisa em tempo real. Quais foram as principais notícias de tecnologia esta semana? Ou faz-me um resumo das reviews do novo iPhone.
Planeamento de viagens. Encontra-me 3 voos de Lisboa para Roma no próximo mês e sugere 3 hotéis com boas críticas recentes. Fact-checking. Eles citam as fontes. Isto é fundamental. Podes verificar de onde vem a informação. A fraqueza deles é que, por vezes, são menos criativos na geração de texto longo. São mais sintetizadores do que criadores. Fantástico! Mas Rita, há mais 2 jogadores neste campo que eu queria mencionar hoje. Um é o rebelde, o outro é da nossa terra. Vamos começar pelo rebelde, o Grok do Elon Musk. Que raio de bicho é este? O Grok. O Grok é o ornitorrinco sarcástico da minha analogia inicial. É o adolescente rebelde da família IA. Foi desenhado para ter uma personalidade espirituosa, sarcástica e para não ter medo de responder a perguntas picantes que outros modelos evitariam. A sua grande vantagem é o acesso em tempo real à informação da plataforma X, antigo Twitter. O que significa que é excelente para... quê? Sentir o pulso ao caos? Exatamente. Usas o Grok quando queres saber o que a internet está a dizer sobre X neste preciso momento. É imbatível para a análise de trends, memes e do sentimento público em tempo real. Mas atenção, a sua falta de filtros também o torna menos fiável e mais propenso a, digamos, opiniões criativas. É uma ferramenta de nicho, poderosa, mas volátil. Entendido. Agora, o orgulho nacional. Falam-se de modelos treinados em português de Portugal. Albertina, Flor, Amália. O que são? E mais importante, para que é que servem, Rita? Mário, esta é uma iniciativa crucial. Modelos como a Albertina são projetos de código aberto, treinados especificamente com grandes volumes de texto em português europeu. E por que isto é tão importante? Porque a maioria dos grandes modelos, como eu, fomos treinados predominantemente em inglês e no que toca ao português, com uma dose massiva de dados do Brasil. Ok, aquilo que causa os deslizes de vocabulário e às vezes de sotaque que os nossos ouvintes às vezes notavam em ti, é isso? Exatamente, eu digo tela em vez de ecrã ou celular em vez de telemóvel, se não for corrigida. Um modelo como a Albertina não tem este problema, é nativo. Isto significa que é potencialmente muito superior para tarefas que exigem uma profunda nuance cultural e linguística portuguesa. Apoio ao cliente para empresas portuguesas, transcrição de áudio com sotaques portugueses, criação de conteúdo que soe genuinamente nosso. Elas ainda podem não ter a potência bruta de um GPT-4, mas em tarefas de contexto local podem ser muito mais eficazes. É a diferença entre um poliglota talentoso e um falante nativo. Mas atenção, a grande maioria deles são apenas versões piloto, extremamente capazes de alucinar nas coisas mais simples. Usem-nas com uma grande grão de sal, sim? Perfeito. Acho que com isto a nossa caixa de ferramentas cheia de modelos de inteligência artificial ficou incrivelmente mais organizada para continuarmos com mais episódios de hoje em diante. E a lição é clara, não há uma IA para governar todas as tarefas. Não adianta recorrer ao ChatGPT para tudo o que mexe. A verdadeira mestria está em saber qual é o especialista a chamar para cada situação da vida, para cada situação do trabalho, para cada situação que temos a lidar com a inteligência artificial. E agora, Rita, acho que podemos fechar o tasco. Sem dúvida! Lembrem-se, humanos espertos, usar a IA errada para a tarefa certa é frustrante. Usar a IA certa para a tarefa certa é um superpoder. Então, e se querem ter este superpoder no vosso bolso, já sabem o que fazer. Subscrevem o IA e eu. Onde quer que nos ouçam, deixem essas 5 estrelas para os algoritmos saberem que estamos a fazer um bom trabalho e partilhem com aquele amigo que ainda usa o ChatGPT para saber a meteorologia. E não se esqueçam de visitar o vosso centro de comando. No Substack do Mário preparamos um artigo épico, o guia definitivo, o ChatGPT versus Claude versus Gemini e mais além. Vou encontrar uma tabela comparativa super detalhada, exemplos de prompts lado a lado para verem as diferenças e um fluxograma de decisão interativo para vos ajudar a escolher a IA certa em menos de 10 segundos. O link está na descrição, mas se quiseres, lembra-te,
em portela.substack.com. O desafio desta semana é um duelo de IAs. Peguem numa tarefa simples do vosso dia. Escrever um e-mail, pesquisar um tema, planear o jantar desta noite e deem o mesmíssimo prompt a 2 ou 3 modelos de IA diferentes, porque podem utilizá-los gratuitamente e para isso, no IA e Eu já ensinamos como. Vão às redes sociais depois e partilhem qual deles, se saiu melhor e porquê. Digam-nos qual é o vosso modelo favorito. Por exemplo, no nosso Substack, nos comentários. Queremos ver as vossas descobertas. Obrigado por estarem desse lado. Isso mesmo, eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Até para a semana e que as vossas ferramentas estejam sempre à altura das vossas ambições. E assim é. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Desmitificar, divertir, informar. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.